Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Aramis, Shopping Rio Poti, Piso L2 e Avenida Homero Castelo Branco. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. E a gente segue aqui nosso Vida Mais, como nós anunciamos aqui no começo. E hoje a gente tem muita honra de receber a professora Tânia Sampaio aqui com a gente no Vida Mais. Porque, professora, já adianto que desde o começo desse programa, um programa ele só acontece quando a gente tem pessoas que acreditam no potencial e na utilidade pública que isso vai ter. E aqui dentro da TV Band Piauí, o Vida Mais foi abraçado por muitas pessoas. E aqui nós falamos todos os domingos de Unicef, de Santa Fé, e a gente quer conversar muito, professora, hoje aqui. Eu, particularmente, que sou um apaixonado pela educação, a gente está aqui nessa sala que tem o nome de Sala Professor José Nunes, meu saudoso pai, que também trabalhou com educação por muito tempo. Eu sei o quanto que vocês lutam muito diariamente e que tem uma importância fundamental na nossa formação. E muito prazer, professora, receber a senhora hoje aqui no nosso Vida Mais. Que o prazer é todo nosso, do Unicef e da Santa Fé. Gostaria de falar um pouco, né, o senhor, sobre o Unicef e o senhor e alguma coisa, uma outra parte também da Santa Fé. Vamos falar muito, porque a gente tem o prazer aqui, professora, de todos os domingos falar não só da formação da Unicef, mas dos eventos, da corrida Unicef, de todos os projetos que existem ali dentro. Daqui para frente a gente vai falar mais sobre o CISID, que é o nosso centro lá e que a gente está também tendo a oportunidade de levar esse serviço para a população, que tem feito diferença na vida das pessoas. Nos próximos programas a gente vai falar também sobre o CISID, a Santa Fé, sobre o cartão gestante. Então, mas antes de falar tudo isso, professora, é uma inspiração muito grande conversar com a senhora, já lhe falei isso fora das câmeras. E conta um pouco, professora, da sua história, de onde que a senhora veio, como que começou essa vida até chegar nessa referência na educação piauiense. Falar em educação, eu trabalho com educação e faço educação desde os 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, como eu venho de família realmente pobre, necessitava que as pessoas estudassem, trabalhassem, e agradeço muito por isso. Eu comecei a dar aula particular para criança, ensinando a alfabetizar, reforço escolar, e depois entrei direto na área de educação. Minha formação é da área de educação e sempre gostei muito. Educação, para nós que fazemos educação, que trabalhamos com educação, é tudo. Só através da educação que se chega aonde quer se chegar. A educação, ela é tudo na vida do ser humano. Então, eu comecei essa trajetória aos 13 anos de idade, percorri tenho um currículo percorrido desde a pré-escola, passei pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e o ensino de pós-graduação. Então, eu passei por todos os níveis da educação. Então, gosto demais de trabalhar com a educação, porque o progresso, a vida da pessoa só muda com a educação. A educação, ela é transformadora e começa pela minha vida. Por exemplo, se eu não tivesse estudado, o senhor e todos nós não estaríamos aqui hoje. Família de 8 filhos, nascida em Teresina, de família pobre, mas de família que nos orientou muito e nos ensinou a valorizar a educação. Então, passei por todos os níveis, como eu já falei, e depois eu achei interessante colocar o centro de educação, que era o SET na época, né? Começamos como escola técnica, progredimos
para a faculdade. Depois de faculdade, hoje somos Centro Universitário Uniced. Professora, com toda a sua experiência e educação, assim, a gente às vezes faz um paralelo com também a educação familiar, com criar filhos. Eu acho que o professor tem muito disso, de ter em cada aluno que passa e cada oportunidade, cada história que participa, ter essa visão como realmente um pai, uma mãe. Bom, a gente fala hoje que tem gente que diz assim, professor, porque cuidar de filho hoje, educar hoje filho é difícil. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 crianças. É difícil? Mas eu acho que tem certas atitudes que não mudam. Tem certas hierarquias que não mudam. Na educação, fazendo esse paralelo da família para a educação, a senhora acha que de fato mudou muito a educação? O que é que o professor hoje tem que estar muito mais atento? Qual o novo comportamento do professor? Qual o novo comportamento do aluno comparado com educações de anos anteriores? Não, os valores, eles têm que serem cultivados. Os pais têm a obrigação de trabalhar os valores valor moral, ética, respeito. Então isso aí não vai mudar nunca. Vai depender mesmo de como e qual família você está inserido. Mas não mudou. O que mudou foi realmente que o mundo hoje está mais tecnológico, mas as famílias, elas continuam sendo as mesmas, os problemas são os mesmos. E nós que trabalhamos em educação, a gente sabe quando uma criança, um adolescente, ele vai bem orientado, logo de cara ali na sala de aula. O professor, ele capta isso, ele tem a capacidade de se colocar no lugar do pai, no lugar da mãe. Ser professor é ser pai, é ser mãe, é gostar de gente. Então, trabalhar com a educação, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que gostar de gente, tem que ser uma pessoa voltada para o lado humano. Então, em qualquer época, em qualquer situação, o lado humano ele é importante, em qualquer situação, em qualquer categoria, em qualquer fase da nossa vida. E isso se recebe muito como orientação familiar e que a escola complementa. É verdade, professora. E acho que o professor também tem esse prazer de ver o desenvolvimento, de ver a aquisição de novos conhecimentos e então formar novos profissionais para a nossa sociedade, que saiam cada vez mais preparados. O Uniced está com 27 anos, né? E ele já nasceu com esse nome tecnologia, há 27 anos. Hoje, lógico que a gente vive um verdadeiro turbilhão de informações, de inteligência artificial, de dados cada vez mais, que precisam ser cada vez mais tratados. Mas, para a gente chegar até os 27 anos da Uniced, como que foi a ideia? Como é que a senhora passou de professora para empreendedora, para o nascimento do SET e esse desenvolvimento? Trabalhava na época, sempre eu dei aula na universidade, como eu já falei, dei aula pela educação, por níveis. Quando eu cheguei ao ensino superior, professora de nível superior, funcionária da CEPISA, antiga CEPISA, né, que hoje não é mais, e que, na época, eu trabalhava na área de RH, na área de desqualificação profissional, e via dentro da empresa e aonde a gente passava que existia muita carência na parte de qualificação profissional, na parte técnica mesmo. Estava surgindo na época, estava explodindo no Brasil o ensino de informática. A informática nos anos 90, ela cresceu de uma certa forma que todo mundo foi obrigado a fazer curso de informática, fazer com que nada mais poderia ser feito manual. E aí veio a explosão da necessidade de todo mundo começar a trabalhar no computador. E aí nós, saindo, pedi PDV da CEPISA, e tinha em mente que o nosso estado, carente de mão de obra, nós colocamos
faculdade, na época não era Centro Tecnológico de Teresina, Francisco Alves de Araújo, Limitada, que é o nome do meu pai. Então, saí da CEPIS e coloquei nos anos 98 para 99, eu coloquei a escola técnica. Era o ensino técnico pós-médio e até o ensino de segundo grau. Depois nós eliminamos segundo grau e transformamos para os tecnólogos. A lei amparou de que nós poderíamos fazer o ensino superior tecnológico. E aí nós, na época que era só escola técnica, houve uma explosão. Nós já começamos bem na época. Na época era a única escola técnica que tinha em Teresina, ali próximo ao Mercado Velho. Nós tivemos a honra e o prazer de qualificar o comércio de Teresina, as empresas prestadoras de serviço. E era pós-médio, era para quem já tinha o curso médio, era 1 ano e meio, 2. Começamos com informática, administração, ciências e contabilidade. Daí nós transformamos em tecnólogo. Os tecnólogos começamos com rede de computadores, com sistema para a internet, nessa área da tecnologia, 2 anos e meio. E sempre nós caracterizamos que o nosso centro era tecnológico. É dizer, na época nós fizemos convênio, nós atendemos a toda Teresina, nós atendemos as secretarias de Estado, e daí a gente se firmou nessa área por um tempo. Quando nós transformamos em superior, nós continuamos a qualificar aqueles que tinham sido técnicos lá, formados em técnico. Daí, o governo federal botou uma lei de que quem fazia os tecnólogos estava amparado para fazer os bacharelados. E aí nós entramos no bacharelado com direito e área de saúde. Começamos com farmácia, enfermagem, biomedicina, além da área técnica. Ampliamos os cursos de tecnologia na área da informática e botamos os bacharelados de direito na área da saúde e na área de direito. Então, nosso sucesso, nós nos firmamos com o projeto de tecnologia. Então, a Faculdade 7, ela sempre foi diferente, porque nós tivemos como ponto principal aquilo que a sociedade precisava na época. A sociedade estava precisando de profissionais. O Estado, Teresina principalmente, estava precisando de técnicos nessas áreas para que desenvolvesse. Foi a explosão. Toda empresa que não tinha que ter o seu técnico. E aí nós botamos redes, nós botamos sistema, nós botamos design, tecnologia da informação. Nós nos firmamos aí, tivemos muito sucesso. Nossas turmas eram lotadas e hoje eu ainda encontro muita gente daquela época que está formado, bem posicionado na vida. Depois, Faculdade 7, andando como faculdade, que tinha que sair de centro para ser faculdade. Nós implantamos os cursos de pós-graduação e depois nós entramos com o processo de medicina, EAD. Medicina nós fomos, teve assim um trauma, nós fomos traumatizados um pouco, porque não deram nossa portaria. Na época tinha uma visão de que não era para dar medicina nos estados, não sei aonde. Bem, com 12 anos depois, a Justiça reconheceu que a Faculdade 7 tinha tirado nota 4, equivalente a 9, e que ela fez um investimento muito grande. Foi muito difícil, porque nós fizemos o investimento e não tivemos o curso. Tivemos que pagar o investimento, foi muito difícil, quase
que nós quebramos, nós só não fizemos foi partir, mas quebrar, nós quebramos com essa medida de que a gente fez os investimentos para a medicina e não recebemos o curso e tivemos que pagar o investimento. Mas graças a Deus a gente sabe que a justiça chega, uma hora chegou, e aí quando deu em 2023, nós já no Pirajá, a gente ficou ali em frente ao UESP, nós fizemos a obra, a estrutura, e já funcionando os outros cursos, mas nós, lá da faculdade, no Unicet, a gente nunca se intimidou. Quando a gente viu que as faculdades estavam todas indo no mesmo caminho, o caminho da falência, o caminho de que o poder aquisitivo do povo estava... Nós entramos com um sistema modulado, que esse sistema modulado de ensino, criado na Faculdade 7, por nós, reconhecido pelo MEC, tem sido um sucesso. Nós estamos com mais de 5.000 alunos formados no Maranhão, no Ceará, Recife, até do Distrito Federal nesse sistema. Então, o centro universitário tem história, é genuinamente piauiense, feito por professores. Nós, da equipe, e eu sempre fomos professores. Não é um centro firmado, feito ou comprado por empresários. Nós da educação, fazendo nossos projetos, testando e fazendo com que a sociedade responda. Por exemplo, curso de Direito, de 100 alunos que formam, 75 alunos passam no OAB. E outros, uns vão ser empreendedor. Encontro muita gente. Professora, lembra de mim? A gente é difícil de lembrar, porque eles conhecem, vê a gente uma única pessoa, nós, vários alunos, né? E aí o Unicet vem se projetando, sempre trabalhando em benefício do Nordeste. Nós trabalhamos vendo o poder aquisitivo das pessoas, nós trabalhamos vendo a necessidade de qualificação. A gente não só qualifica, mas a gente tem programas importantes implantados para empregar o aluno. Nós temos projeto de empregabilidade, nós temos projeto de internacionalização, nós temos projeto de atendimento ao aluno, com atendimento psicopedagógico, nós temos o atendimento individual do aluno, atendimento psicopedagógico, nós temos o atendimento com projetos culturais, com artes. Então, é um centro bem diversificado e é um centro que trabalha vendo o aluno em primeiro lugar, o aluno em segundo lugar. Quando, por exemplo, eu vou adquirir uma carteira, uma cadeira para o aluno sentar, a gente senta, verifica se está boa para a coluna. Tudo que nós fazemos é para dar todo o conforto ao nosso aluno. O nosso aluno, ele merece tudo. Sim. Professora, enquanto a senhora fala, assim, primeiro uma resiliência de passar por momentos, e a senhora como empreendedora sabe o quanto que é difícil também empreender no nosso país e todos os obstáculos que se ultrapassam para isso. Mas a gente percebe dentro dessa história da SET esse pensamento disruptivo. Hoje eu tenho a honra, e já falei isso aqui no programa, de compor o corpo docente da Unicet. Todas as quintas eu tenho 2 turmas lá do 3º período da disciplina de Tecnologia em Saúde e Inteligência Artificial para a Medicina. E o comentário que eu queria fazer aqui para a senhora é o seguinte, o tanto que isso é disruptivo. A gente considera hoje que nós estamos na nossa sociedade como evolução humana, na nossa 5ª grande revolução. A primeira foi na
Quando o homem da caverna pintava paredes, ele ia ali fora, buscava alimento e trazia para a família. Até o dia que o ser humano descobriu agricultura e pecuária. Ele não precisava mais ser nômade. Isso foi um grande salto na evolução. Foi a sociedade 2.0 chamada. A 3.0, para relembrar para o pessoal que nos assiste, foi a Revolução Industrial. Mas a 4.0 foi o início da 7. Foi o surgimento da internet e da computação, e quanto que isso nos impactou como sociedade, porque mudou a nossa forma de trabalhar, mudou a nossa forma de conviver. E a inteligência artificial tem sido considerada a 5ª grande revolução da sociedade humana. Então a 7 pegou a 4ª revolução, a sociedade 4.0, e agora a 5.0, reconhecendo o quanto que isso mudou a nossa forma de viver. E hoje a gente ensina os estudantes de medicina a como eles devem utilizar isso em nosso benefício e principalmente em benefício do paciente, que vai ser muito melhor cuidado e muito melhor visto com o uso de ferramentas e de suporte para isso. Isso atesta, professora, a competência e o pioneirismo que a 7 sempre tem. Mas falar de 7, falar de formação e falar de prática, que a gente sabe que tem aqui dentro da Unicet, a gente tem que falar de centro hospitalar, Santa Fé. Como é que foi essa chegada do centro, da maternidade Santa Fé e virando centro hospitalar? Olha, nós entendemos que o aluno, principalmente da área de saúde e de medicina especificamente, ele tem que ter teoria e prática. A prática, ela é fundamental. Quando o aluno ele entra no curso superior, ele entra no curso de medicina, no primeiro período ele já quer saber como é que ele vai ser, como é que ele vai ser, como é que é um hospital, como é que é um atendimento de clínica, ele quer ter essa vivência. E o Centro Universitário Unicet já começa com essa prática desde o primeiro período. Primeiro período, nossos alunos já vai aos hospitais, acompanhado dos seus professores, e já vai entrando no mundo prático. Estuda aqui a teoria, mas a prática está, teoria e prática, junto. Então, o Unicet respondendo, começou, e logo do primeiro período a gente já faz isso. E nós criamos o CISID, que é um centro integrado de saúde Irmã Dulce, que ele veio para que o aluno, antes de chegar em qualquer lugar, ele passe por lá. O aluno, desde o primeiro período, que ele passa pelo CISID, no CISID, nós temos as especialidades médicas. Dentro das especialidades médicas estão nossos professores, que são o que tem de melhor no estado. Então, o aluno já assiste, já presencia, participa do próprio médico atendendo. Tem os exames, tem também os exames de laboratório, onde o aluno já vê a análise do médico. Tem as pequenas cirurgias, que é importante demais, porque a comunidade se beneficia disso. Nós estamos localizados em uma área que nós temos mais de 30 bairros da Zona Norte, todos necessitando de atendimento. Então, o CISID atende a toda Teresina, inclusive vem de todos os bairros, e faz as pequenas cirurgias. Porque não é fácil você ter problema tecinal, ter unha cravada, ter outra orelha rasgada, e você não ter. Se for marcar pelo SUS, e lá nós temos também o SUS, lá nós abrimos com o SUS, com o plano econômico, que é só uma taxa, mas o mais importante é que nós temos cardiologia, endocrinologia, onde não se tem na rede SUS. E os nossos médicos são pagos pela faculdade, então, pelo Unicet. Então, a diferença é essa, que a sociedade vai bem atendida, porque os nossos médicos, eles são professores teóricos e práticos da Faculdade 7. Vamos para a Santa Fé. Sim. A Santa Fé, ela aconteceu por um pensamento nosso, enquanto instituição de medicina, que nós deveríamos, sim, ter um hospital onde o aluno se sentisse pertencente dele.
ele dizia assim: eu estou num hospital onde eu faço parte. É um hospital que eu vou aprender a parte laboratorial, de cirurgia, de acompanhamento clínico, médico, hospitalar, aonde ele vai ter essa vivência e se sentir pertencente. Então, para nós, foi um grande avanço. Quando surgiu essa oportunidade, que tudo é de acordo com o que Deus quer, tudo é Ele que quer, né? Então, chegou a hora da gente adquirir um hospital que realmente estava com problemas na época pós-pandemia, porque pós-pandemia a gente viu aí que muitas empresas fecharam, somente a área de saúde, que tudo é muito caro na área. Então, nós adquirimos a maternidade, começamos a mudança pelo nome. Não mudar o nome Santa Fé, mas era clínica. Clínica não, nós iremos entrar com outras áreas. Então, nós botamos Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, porque nós iremos incrementar outras áreas necessárias para o nosso aluno. Falando da maternidade, realmente foi um grande ganho para o nosso aluno. Quem mais ganhou, está ganhando, é o nosso aluno, porque ele participa, ele vai no internato, ele vai ficar lá fazendo as suas práticas. Ele começa desde a recepção, da hora que o paciente chega para se hospitalizar, do pontuário, ele acompanha, vai à triagem, da triagem passa para o centro cirúrgico, ele acompanha a cirurgia, depois ele acompanha tudo que se faz com a criança e acompanha o que se faz com a paciente, vai até aos apartamentos e suítes, depois ele fica fazendo o acompanhamento sempre junto com o médico, nunca só, acompanhado por aquele médico que está com os pacientes e o médico de plantão. Então, é muito importante. Não dá mais, doutor Juscelino, nenhuma faculdade não tem um hospital. Realmente a formação, ela fica a desejar. Por quê? Porque o hospital, sendo da rede hospitalar, sendo do centro universitário, os professores são nossos professores, os pacientes são nossos, o aluno nosso. É muito mais fácil de você administrar e de você proporcionar uma prática mais eficiente. Então, para nós, foi um grande ganho. Mas eu lhe digo que o maior ganho foi para a sociedade piauiense. Abrimos já a residência médica. A residência, ela traz muito ganho para a faculdade e para o hospital. É aonde a gente vê que chegou a hora do aluno entender que ele não pode ficar só ali. Ele tem que avançar, ele tem que se qualificar mais. Então, e é bom esse retorno para o próprio hospital. Então, eu quero dizer que para nós foi muito importante. Realmente é um grande desafio. Problema a gente tem, mas a gente não faz nada sem problema. E também, o que é gratificante para nós é o contentamento, é a alegria do nosso aluno. O nosso aluno é tão satisfeito ao participar das ações dentro do hospital que contamina a gente. Eles ficam tão eufóricos, eles ficam vendo aquilo que é necessário se ver. Não pode acontecer isso depois da formação de graduação. Tem que ser na graduação. A gente costuma falar, professora, que na nossa formação básica da medicina, o médico ele é treinado para fazer diagnóstico e tratamento. É isso que a gente forma. E quando a gente tem novas habilidades, quando a gente tem a possibilidade de um centro hospitalar próprio, um CISID, que todos os professores e os profissionais ali comungam dos mesmos valores, têm a mesma missão,
Como a senhora falou, os alunos ganham muito, os professores também ganham, porque a gente cresce, todo mundo, todos crescemos juntos, mas principalmente a sociedade, que ganha com isso em vários momentos de atuação. Professora, Unicet, Santa Fé, e tem o próximo passo, professora? Tem. O que é que tá? Porque a senhora, falei aqui já algumas vezes, a senhora é inspiração, até porque a gente fala aqui nesse programa também, a gente não fala só de prevenção não, a gente fala de empreendedorismo, de gestão, porque a saúde, a gente tem que falar sobre isso também. E o que é que a senhora pode adiantar para a gente? Vou adiantar que nós estamos construindo lá no anexo da Santa Fé, uma outra parte que nós iremos entrar com o sistema SUS, por exemplo. Hoje a Santa Fé tem a parte particular e os convênios, mas com a entrada no próximo ano do SUS, nas áreas de clínica, nas áreas de exames, também, e voltada para a maternidade. Então nós estamos implantando o sistema SUS, que nós iremos ter, é uma novidade. Mas a maior novidade é que nós adquirimos um espaço na entrada do Portal da Alegria, próximo ao bairro da Irmã Dulce, lá. E lá nós temos 5 bairros bem grandes para que o nosso aluno vá fazer sua prática lá. Por exemplo, o projeto ele é um projeto muito arrojado. O nome é Rancho Unicet. Lá o nosso aluno ele vai desenvolver a medicina, farmácia, enfermagem, vai ter a parte de direito com a comunidade, com a necessidade jurídica que se tem de orientação, de processo, vai ter atendimento e acompanhamento lá. E o mais interessante é que esse projeto ele vai trabalhar direto com a comunidade. Por exemplo, a comunidade está lá e dentro dessa comunidade, a gente no mapeamento, dá que tem 5 pessoas acamadas. E o Unicet vai lá, leva sua cadeira de dentista, os alunos da odontologia com o professor, leva o aluno de medicina, detecta o que é preciso se fazer para acompanhar essa pessoa. Daí entra o aluno do curso de enfermagem com os curativos, com os problemas que se precisa fazer com o próprio paciente. E aí é o grande diferencial. O nosso aluno vai ter a visão e a experiência de ir lá e fazer esse acompanhamento. Além de cursos que nós iremos dar, no curso de administração, nós iremos dar, dentro do curso, lá no local, iremos fazer o quê? Nós iremos pegar o jovem que está em situação vulnerável, dar curso de cuidador de idoso, que é um mundo para o futuro. Iremos dar curso de fotografia, curso de informática, para que a gente consiga ajudar as famílias vivendo nessa situação de pobreza. E ainda fazendo parceria com as empresas, para na hora que surgir o emprego, a empresa faz o contato com o Unicet. O Unicet já treinou, já capacitou e encaminha este jovem. Então é um projeto lindíssimo. Eu já estou apaixonada e vendo o projeto funcionar. Então não se faz medicina, doutor, dentro de gabinete. Se faz medicina com a comunidade. É indo ao encontro da comunidade, vendo o que é que a comunidade precisa e vendo o que é que pode ajudar. Sem dúvida. Já nasceu sucesso mais esse projeto, professora. E não tenho dúvida nenhuma disso, porque está tudo interligado. A conexão é muito grande entre todos esses projetos. E o que eu queria pedir para a senhora aqui, em nome da nossa produção também, é que eu comentei com a senhora que essa nossa entrevista aqui não tem nem pauta, então a gente está falando aqui e, enfim, e a gente vai ter que conversar outras vezes, viu? Um programa eu já vi que não é suficiente para a gente falar tudo, não. Nossas extensões e pesquisa
serão realizadas lá. Sim. Porque hoje a educação ela tem 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. O ensino a gente já está fazendo, tomando conta bem direitinho. Mas nós temos que conscientizar o nosso aluno que o trabalho dele, ele está formando, é para trabalhar, é para cuidar de pessoas. Né? Então ele tem que conviver com os problemas da comunidade, para quando ele formar, ele não sentir esse choque. Pesquisa é tudo aquilo que nós queremos dentro da extensão e da pesquisa, a gente descobrir a melhor forma de atender a comunidade. Então é um projeto belíssimo e quero dizer que não vai ficar só por aí. Isso é um projeto, iremos fazer um bairro, depois outro, depois outro. E aí nós estamos cumprindo o nosso papel. Nosso papel é de trabalhar com as comunidades. Não se tem mais faculdade dentro de um muro. É um local de saber, é um local de conhecimento e que isso tem que sair dos seus muros. É assim que a gente pensa como é que vai ser e será o Unicet. O Unicet hoje ele está tão bem posicionado que estão chamando de... Como é que eles dizem? Estão chamando como o centro universitário mais importante do Norte e Nordeste. Por quê? Porque nenhuma faculdade, nenhum centro de universitário privado tem hospital. Mas o Unicet tem. O hospital e a gestão local, que conhece as nossas necessidades e os nossos anseios. Professora Tânia, Desculpa se eu não atendi. Até demais, olha, essa nossa entrevista aqui, já até adianta, ela vai ao ar inteira, nós não vamos cortar nada, hein? O pessoal da edição aí que vai dar um jeito da gente manter essa entrevista. Por quê, professora? Porque assim, são muitos projetos, a gente entende o quanto que isso é importante. E o último pedido que eu vou fazer para a senhora, todos os projetos, o nosso Vida Mais aqui, a gente faz questão de estar lá, de apresentar e de trazer isso para o nosso público. Só somos parceiros, Isso. Então eu nunca vou me esquecer disso. Perfeito, professora. Agradeço mais uma vez a sua presença, o seu conhecimento e a oportunidade de trazer para nós muito mais do que o lado empreendedor e o lado da sua visão realmente de negócio, mas lição de vida para todos nós aqui. Obrigado, professora. Sucesso demais lá e que muitos outros projetos possam vir. Se eu quer que eu lhe diga uma coisa, eu sou sua fã. Porque eu lhe acho tão humano. Não é porque nós estamos agora juntos. Isso foi antes. O lado humano de como você trata seus pacientes, como você cuida dos seus pacientes. Então, isso já me catequizou muito, porque é diferente. O seu olhar é diferente em relação... Você é um médico humano. Eu fico muito orgulhoso, professora, com essa sua opinião. Acho que como a senhora falou, como a gente falou aqui de famílias, né? Eu acho que a gente tem que realmente ser útil para as pessoas, ter essa formação adequada, que também é uma criação que a gente teve, mas, acima de tudo, que a gente saiba que dentro de uma sociedade cada um tem que servir ao outro. E assim como a senhora faz dentro dos seus projetos, dentro da minha humilde vida como médico, como cirurgião cardiovascular, eu sei da aflição de quem vem para uma cirurgia cardíaca. E talvez, professor, eu acho que é o nosso exercício diário de sempre servir melhor e sempre poder levar essa mensagem para as pessoas. E nós, no Unicet, na Santa Fé, estamos à disposição de qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer tema que nós pudermos trazer para clarear, mostrar para as pessoas que têm realmente que se cuidar e que têm que cuidar de sua saúde. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, professora, mais uma vez e teremos outras oportunidades, tá bom?